Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou Otávio Andrade e hoje eu vou contar uma creepypasta exclusiva aqui no meu canal. E o nome da creepypasta se chama Lazy Town. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos começar esse vídeo logo, tá? Antes que seja tarde demais. Bom, agora vamos entrar no mundo dessa creepypasta e vamos logo começar. Bom, existia um garoto de 7 anos chamado José Antônio. O José Antônio, ele gostava muito de ver Lazy Town e ele estava no dia 8 de agosto de 2009, o ano que eu nasci. 8 de agosto de 14 anos atrás, a de 2009. Ele estava no quarto assistindo o desenho Backyardigans
Stephanie, o Zig, o Pixel, o Sting e a Trixie. E eles estavam brincando. Mas aí quando eles estavam brincando, eles escutaram algum grito. E aí quando eles terminaram de escutar, eles viram o que era. Eles saíram correndo, chegaram na casa do prefeito e falaram: o que está acontecendo? Aí eles falaram assim: a Stephanie estava chorando, porque, olha direito. E depois a turma do musical entrou no quarto da Stephanie e ela estava chorando. E eles perguntaram: por que você está chorando, Stephanie? E aí depois o episódio começou a congelar. Ficou a congelar e entrou um grito estranho na TV. Mesmo assim o sinal estava ruim. E aí depois eles escutaram um barulho estranho vindo de trás. Quando o sinal voltou, o episódio do musical ainda continuou no ar. E aí depois a Stephanie começou a chorar mais ainda em uma parte desse episódio. E então a Stephanie perguntou pros personagens do musical: é porque o Spartacus ele morreu. Os personagens do musical ficaram assustados e viu de repente algum objeto. E aí depois o Spartacus ele estava deitado no chão. Ao ver isso, os personagens do musical viram o Spartacus deitado no chão, com os braços cortados, com a cabeça cortada e com os olhos fechados. E o Spartacus ele estava todo ensanguentado. Ensanguentado quer dizer. Ele estava muito estranho. Ao ver a morte do Spartacus, o episódio ficou congelado mais ainda. E quando de repente o sinal ficou ruim, aí o José Antônio ficou assustado. E ele percebeu que era um desenho de criança. Mas ele com certeza era alguma coisa estranha, mais do que o normal, era alguma coisa estranha. E ele viu que ao ver isso estava um pouquinho estranho. Ao ver isso estava um pouquinho estranho mais ainda. Depois disso, o José Antônio ele ouviu uma mensagem com coisa escrita que dizia: agora você também vai ser morto. Aí depois o José Antônio ficou tão assustado, e aí depois o episódio do musical acabou. E aí quando o episódio do musical acabou, o José Antônio começou a chorar muito. Ele começou a chorar muito porque ele não parava de chorar. E aí depois disso os créditos do musical começaram a reproduzir.
Aí depois os créditos, quando eles estavam reproduzindo, quando terminou os créditos, havia outra mensagem que dizia: você agora vai ser punido dessa televisão e desliga essa televisão antes que você tenha um dia de punição. Então o José Antônio concordou e ele desligou a TV. E ele começou a chorar porque quando de repente ele vomitou. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva se